queridos alunos, sejam muito bem-vindos à unidade 3, Como combater a inibição e o medo de falar em público, parte 4. Eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação e oratória e hoje nós vamos, e também educação corporativa, e nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que falava sobre o livro, aquele que eu indiquei para vocês, 29 minutos para falar em público. Tem vários outros livros, como o do TED Talk, que é aquele vídeo no YouTube, aquele canal no YouTube, que tem as palestras de no máximo 15 minutos e diversas palestras. Então eu indico para vocês também terem acesso. Tem um livro que foi escrito pelo fundador Chris Anderson, tá bem? Que é muito interessante, eu já li, gostei, recomendo, é muito interessante aí para que vocês tenham uma outra ideia, porque aquele do 29 minutos, ele te dá dicas. E já esse livro que eu estou indicando para vocês, ele traz aí um conceito diferente de palestras e apresentações, tá bem? Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hoje, onde nós vamos colocar as principais dicas, não só do Malcolm Love e da Raquel Polito, como também do Reinaldo Polito, que é um grande comunicador e muito conhecido no mundo da oratória, tá bem? Então vamos lá, venham aqui com a prof. Acompanhem comigo. E o primeiro que ele fala, o primeiro que eles abordam é largue o papel e a caneta. Eu sempre digo para os meus alunos da seguinte maneira: quando você já tem o tempo, você já tem os dados, as informações necessárias e o tema, ou pelo menos uma ideia do que você vai falar, sempre pense em praticar em frente ao espelho. Eu até falei em um dos vídeos, pratique em frente ao espelho, conte como que você diria, o que você diria sobre aquele determinado tema, como que você contaria aquela história, para então assim você delinear assuntos. E o Malcolm Love, ele que é especialista também, ele indica essa técnica para vocês. Assim que vocês tiver uma ideia clara do seu tema, o conselho do especialista é treinar a sua fala para um público imaginário, até acertar as suas palavras e a sua postura corporal. Depois que você já fez esse teste, eu indico você para quê? Para que você aí sim comece a delinear no papel, a escrever, coloca a frase do tema ou o tema que você quer escrever e começa a colocar tópicos que lembram aquele tema. Então, por exemplo, o assunto é a violência contra a mulher. Então, coloca ali naquele assunto, veja aquela frase e entenda quais são os assuntos que remetem a esse tema. Aí você coloca ali a Lei Maria da Penha, você coloca ali a questão da submissão, a questão da situação financeira da mulher naquele momento. Então você vai colocar ali todas as questões que dizem respeito àquele tema. Mas antes, você conta para alguém ou você conta ali para você mesmo, ok? Ficou redundante, mas você conta para você em frente ao espelho como que você falaria sobre aquele determinado tema, que é uma maneira de você começar a entender sobre o que você pode abordar. É uma ótima técnica também. Número 2, observe os movimentos do seu corpo. Então aqui, a sua linguagem corporal, ela não deve distrair o público, mas servir como meio de sublinhar e complementar as suas palavras. É muito importante que você entenda que no processo de comunicação, eu, por exemplo, adoro gesticular, mas os gestos, eles precisam ser de acordo com a sua comunicação. Eles não podem chamar a atenção ou ficar na frente da câmera aqui, ou daquela maneira que você gesticula tanto que você derruba tudo que está na sua frente. Então tem que tomar muito cuidado e para isso, pratique em frente ao espelho, sem nada nas mãos. Neste momento, a prof aqui está segurando o passador, mas é muito importante que você não tenha nada nas mãos neste momento e que você possa treinar essa argumentação e ver também como que tá a sua postura, os seus ombros, tá bem? Porque cada postura passa aí uma mensagem diferente e tem que saber se essas mensagens estão de acordo com o seu objetivo, tá bem? Então vamos lá. Número 3, fale com vivacidade, energia. É muito importante ter aí o que? A entonação na voz, as ênfases no momento certo para chamar a atenção do seu público-alvo, dos seus interlocutores. Então uma voz muito monótona assim, ela traz um certo cansaço, entendeu? Um certo cansaço.
e aí você vai diminuindo até que você faz a outra pessoa dormir enquanto você está falando. Então é muito importante você trazer aí entusiasmo, mas toma cuidado com o entusiasmo elevado, tá bem? É na medida certa, no equilíbrio de acordo com o assunto que você está tratando. Você não vai falar aí sobre os processos de um velório com muita alegria. Claro que não, mas você vai procurar trazer vivacidade, vai procurar trazer energia na sua voz, que é muito importante para que as pessoas possam entender, tá bem? Você vai falar sobre, no caso de um processo que está em andamento, sobre algum serviço que você tenha feito, você não precisa dizer assim, nossa, não foi aprovado o seu processo. Olha, veja só, não achei o seu processo, não achei o documento que você protocolou. Claro que eu estou exagerando aqui. Então, cada coisa precisa estar dentro do contexto inserido na comunicação, tá bem? No cenário que você vive, para que você passe o objetivo correto dentro das informações que você quer compartilhar. Então, expressar-se em público não é ou não deveria ser muito diferente de participar de uma conversa. Então é um bate-papo. Imagina que você, dependendo da situação onde você se encontra, é como se fosse um bate-papo, um compartilhamento de informações. Então trate com menos peso. Porque às vezes a gente coloca peso demais nas informações, peso demais nas situações, e você eleva aquela situação num tanto como se você não fosse capaz de conseguir apresentar, não fosse capaz de conseguir falar. Então vá com calma, trate da maneira mais natural possível, e para isso é treinando, tá bem? E aí já diz, ó, o detalhe é que você deve soar um pouco mais animado do que o normal. Depende da situação. Lembra que eu acabei de falar? E aí o que o Reinaldo e a Raquel falam? Fale em público como se estivesse participando com entusiasmo de um bate-papo. É bem isso. Então é muito importante que lá você analise também qual é o tipo de linguagem que você pode ter, uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais simples, porque vai depender também do público que você vai atender. Número 4, aplique truques para disfarçar o tremor das mãos. Bom, lá no livro fala truques, mas eu não gosto muito da palavra truques, porque truques remete a algo que você faz do jeitinho brasileiro e que isso aí pode passar algo escondido para outra pessoa, é como se você estivesse escondendo alguma coisa. Então eu não curto muito, prof, a palavra truques, mas eu gosto aí de, vamos lá, de informações para você disfarçar o tremor, de movimentos ou até mesmo aí de ferramentas que você pode utilizar para que você disfarce essa questão das reações físicas, por exemplo, tá bem? Então vamos lá. Segundo o Reinaldo e a Raquel Polito, um truque simples é levar o texto a ser consultado em um papel bem reforçado, com folhas grossas e mais espessas. E isso deve diminuir muito a chance de notar o seu temor. Uma dica muito importante para passar para vocês é que assim, existe um papel, nós podemos separar o nosso rascunho, e é muito importante entender que todo discurso que tu fores fazer, que vocês forem fazer, que todo discurso ou apresentação não é proibido levar um rascunho, tá bem? Na verdade, é o correto você levar um rascunho. Mas evite levar, eu tô tentando olhar aqui se tem alguma folha, não tem? Mas evite levar um rascunho em papel sulfite, que fica aquela fazendo barulho e criando ruídos aí na sua comunicação. Então, pegue ali o papel de uma cartolina, com a espessura de uma cartolina, ou até mais espessa que a própria cartolina, e você faz cartões de índice. Já ouviu falar de cartões de índice? Cartões de índice é como se fosse aquele material que a Eliana usa, que o Faustão não, porque o Faustão é um caso à parte, mas o Gugu usava, o Celso Portiolli usa, que é aquele cartão ali que mostra todo o cronograma de uma apresentação. E ali você pode delinear colocando vários tópicos da sua apresentação. Não a apresentação inteira, mas colocando tópicos como se fossem slides. Então, dessa maneira, organiza bem direitinho que você consegue tranquilamente levar e segurar. Nesse momento, você diminui um pouco essa questão do tremor, disfarça um pouco essa questão do tremor. Outra opção é se você tem um púlpito, que é aquela mesa que fica na sua frente, ok, para você falar e utilizar o microfone, que você possa
segurar igual o Barack Obama. Vocês lembram dos discursos do Barack Obama? Ele é considerado como o rei da oratória contemporânea. Já digo aí pra vocês e dou a dica. Uma das melhores oratórias que eu já percebi, de uma forma espontânea, e é o ex-presidente dos Estados Unidos. O que acontece? Quando ele tinha uma folha que parecia uma folha sulfite de alguém que escrevia um texto para ele, ou ele precisava ler aquele discurso, o que ele fazia? Ele segurava a mão ao redor, ok? Do púlpito. Ele não apoiava o cotovelo e nem apoiava ali as mãos como se ele estivesse confortável. Ele fazia o quê? Ele apoiava na lateral com segurança, ele não apertava. Ele apoiava e colocava o dedo indicador nas duas laterais. E ali ele lia, ele sorria, ele praticava bastante posicionamento da cabeça para que todos se sentissem assistidos com a oratória dele. Então fica a dica aí para vocês praticarem em casa, tá bem? Vamos lá então, continuando aqui. O 5, domine o que você vai dizer. É muito importante que você estude o que você precisa apresentar, porque se você não tiver domínio, então foi por água abaixo tudo isso que a gente vem conversando ao longo dessas unidades das outras também, tá bom? 6, peça críticas construtivas. É muito importante você perguntar para as outras pessoas o que elas observaram do seu trabalho, se elas entenderam, o que poderia ser melhorado, o que já está bom, mas peça críticas construtivas para aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa séria, que conversa com você e que vai ser principalmente muito sincera com o feedback, tá bem? E por último, meus queridos, aqui procure contar uma história. Pense assim, que sempre que você for organizar uma apresentação, até mesmo de organizar uma apresentação para falar, pedir um aumento, por exemplo, sempre você conte para alguém como se fosse uma história. Porque quando a gente conta uma história, nós contamos de forma mais relaxada, com empolgação. Relaxada quando eu digo mais tranquila. Com empolgação, com ênfases. Então sempre, regra, tem um tema para ser apresentado. O que eu faço? Eu leio, eu aprendo, domino o assunto e conto para essa pessoa como se fosse uma novidade, uma história diferente. Ou até mesmo, se você gosta aí daquelas fofoquinhas que tem aí no Instagram, de gente famosa, conta como se fosse nesse formato. Você sabia que a oratória contemporânea existe há mais de 2000 anos? E que existem vários livros e várias leituras que podem ajudar você a melhorar a sua comunicação? Sabia disso? Então eu vou te contar. Olha que legal e que interessante esse enredo, vai trazer muito mais familiaridade para você e conforto também para quem está escutando a sua comunicação. Tá bem, meus queridos? Essa foi a nossa unidade 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora é com vocês. Realizem as atividades da apostila, tá bem? E é muito importante que vocês, o quê? Pratiquem a comunicação. Nós ficaremos por aqui, aguardo vocês na unidade 4 e espero e desejo que Deus continue abençoando muito a vida de todos vocês. E como não poderia ser diferente, vamos emanar aí para o universo uma palavra de prosperidade? E a palavra é sucesso. Sucesso para vocês, sucesso aqui para a Prof e para todos nós da equipe da Rede Sucesso. Da Rede CETEPs, ok, meus queridos? 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até o próximo vídeo!